trouxe essa galera aqui, todo mundo junto pra gente fazer nosso encontrão, né? Nosso famoso pagode. Como diz, como que é o nome, Edson? As Estrelinhas de Jesus, né? A autoria do Edson. Mas eu gostaria de dar uma noite pra todos. Pessoal, é o seguinte, eu vou estar lendo um texto agora. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção no texto, tá? Pra já começar a direcionar o que a gente vai falar. E logo em seguida eu já vou lançar aí algumas coisas pro pessoal ir comentando e falando. E assim, eu gostaria que todo mundo participasse, tá? Gostaria que todo mundo pelo menos falasse alguma coisa. E o que a gente está trazendo, gente, é uma resposta para uma pós-pandemia, para tudo que vai acontecer depois. E muitas coisas hoje são direcionadas de formas meio no ar, mas a gente gostaria de trazer algumas dúvidas e também algumas respostas aí para todo mundo, beleza? Vou ler, prestem atenção, mas fica uma dica, assim que acabar a live, esse texto ele vai estar no Insta dos jovens, tá? Iremos trazer algumas opiniões para como e quais momentos nós devemos tomar determinadas atitudes para colocar em prática ações e assim realizarmos nossos sonhos, envolvendo as necessidades atuais e um novo olhar para o futuro, com a missão de entender onde estamos e para onde podemos chegar, através de planejamentos concretos e Cristo no centro dos planos e dos projetos. Galera, levando em consideração tudo que estamos passando, nossos sonhos, planos e realizações, nesse momento estão aparentemente congelados e sendo colocado à prova. Isso também inclui principalmente nossa vida com Deus, né? E todo olhar, igreja, tudo está meio parado hoje, tá? Esse é um momento de extremo cuidado à nossa vida financeira, planejamento e equilíbrio com todos os projetos futuros. Não sabemos ao certo como será nosso futuro pós-pandemia, mas entendemos que Jesus está sempre no barco, colocando o vento a favor e trazendo até nós novas oportunidades e opções de mudança para entender que além de um bom relacionamento com Cristo, um planejamento financeiro e uma estratégia de futuro são fundamentais. Nesse momento, gostaríamos de abrir os olhos de todos e dizer que tudo é fundamentado em Cristo. E se estamos de pé é por conta disso. Todas as mudanças virão e precisamos estar preparados e alicerçados na rocha. Beleza? Já abrindo um pouco um tema, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, sobre sonhos, sobre planos de futuro, sobre realizações. E a gente vai tratar o principal tema, que é Cristo incluso todos esses planos e esses projetos, tá? E eu gostaria já de abrir para todo mundo aí, não como uma pergunta, mas como um tema aí pra gente poder falar, tá? A primeira questão é a seguinte: nos dias atuais, quais são as suas maiores dificuldades, desafio ou medos? Quem pode começar aí? Eu queria começar com um testemunho, posso? Pode, claro. Eu não ia falar, mas isso está queimando no meu coração desde que a gente começou essa live, da minha semana. Foi uma semana de batalha, de questões, de tudo que eu passo, de batalhas extremamente difíceis, e eu perguntava e eu questionava: Deus, mas e as promessas que o Senhor fez para o meu futuro, para os meus sonhos? E aí chegaram os meus medos, aí chegou as dificuldades que eu não soube lidar, as frustrações. Então eu cheguei e falei: Deus, eu não consigo mais acreditar nas promessas. Então o Senhor, e a gente é muito carne, né? E o Senhor, de uma forma maravilhosa, Ele me surpreendeu. Ele usou uma mulher de Capivari para ligar no celular do Caio, que não me conhece, não conhece o Caio, e eu estava tendo uma crise, um acesso de raiva, de ansiedade, e ela citou uma passagem que fica em Jeremias, que diz que Deus sabe os planos que Ele tem para nós, que são planos bons e não maus, e que é para confiar e que a promessa dele será cumprida. Isso estava queimando para que eu expusesse, não sei se é certo falar assim, para poder edificar a vida de alguém, porque eu não esperava isso. Deus estava em silêncio e foi maravilhoso. Estou maravilhada até agora, até hoje. Amém. Quem quer já começar? Eu acho que um medo que eu tenho, até por questão dessa pandemia, é que economicamente depois dessa pandemia, essa situação venha prejudicar o bem-estar da minha família. Isso é o que eu tenho, cara, eu tenho o maior medo. E com isso, com essa situação, eu começo a dar valor para as coisas que não têm valor.
Então começar a correr atrás de emprego desesperadamente, e isso, minha família tentando trazer o bem-estar de volta para minha família, eu começar a deixar de lado os momentos com a minha filha, com a minha esposa. Então isso é um medo que eu tenho assim grande, esse pós-pandemia. Então eu acho que é isso aí. Eu acho que isso também vai ser muito fácil de acontecer daqui para frente, porque a tentativa de recuperar o que ficou para trás, o que foi perdido, eu acho que vai acontecer de uma forma tão desenfreada que as pessoas vão começar a correr na tentativa de recuperar e aí vão perdendo tudo que foi sendo construído no sentido de relacionamento, no sentido de afeto, no sentido de suportar o outro, e esse outro não é um estranho, é quem está dentro da sua própria casa. Então, assim, eu acredito que pós-pandemia vai acontecer muito isso. Tudo que foi sendo construído, consolidado, vai sendo destruído pela tentativa de recuperar o que perdeu. E aí entra no que você está dizendo, né? Como que vai ser economicamente a minha vida após essa tempestade ter passado? E outra, isso também não atinge só a nossa casa também, né? A gente sabe que a gente está falando de uma crise no país inteiro, na verdade é mundial, né? Não é só no Brasil, ou só em São Paulo, ou só no Rio de Janeiro. É no país inteiro, é no mundo inteiro. Então, a preocupação não é só apenas o que vai acontecer na minha casa, mas vai afetar os meus vizinhos, o meu estado, os meus, não só eu, mas todo o país inteiro e até o mundo. Então, tipo assim, as pessoas ficam, acho que a maior dificuldade é não deixar o emocional falar mais do que a razão. Porque esse momento é um momento assim, ao mesmo tempo que dá muito medo, mas é um momento que pra gente ficar em alerta, no sentido até para não cometer novos erros do que a gente já cometia no passado, entendeu? Então, assim, é um momento muito delicado, mas eu ainda consigo ver, mesmo no lado emocional, a gente fica, né, com preocupação na nossa casa e tal, mas é um momento muito específico para a gente reorganizar, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, entendeu? Verdade. Uma coisa que fala aí também é a questão de desafios, né? Sim. Eu acho que um desafio que acho que a gente tem até que ter em mente aí, que também será um desafio para mim, eu acredito que será, é a questão de saber se adaptar. Então, essa facilidade em adaptação acho que vai ser um desafio para mim. Então, às vezes você está num lugar que você vai precisar se adaptar em outro, porque isso vai te trazer essa necessidade, né? Então, até um livro que foi sugerido por um gestor da empresa, cara, um livro bem fininho, chama Quem Roeu o Meu Queijo. É muito legal, cara. Fala em questão dessa adaptação, né? Sempre você tem que estar aberto para se adaptar. Porque hoje, principalmente daqui para frente, as novas profissões vai girar tudo em questão de adaptação. Hoje você não faz só uma coisa na empresa. Você tem que ser adaptável para fazer várias coisas ali. Então acho que esse é um desafio para a nossa geração de jovens muito grande. Exatamente. E aproveitando, quem chegou agora aí na live, né, boa noite. A gente está falando aí de necessidades atuais versus um novo olhar para o futuro, né? E essa primeira questão foi de identificar quais eram as dificuldades, desafios ou medos, né? Eu creio que o brasileiro ele é repleto de joia, né? Porque ele consegue se readaptar a qualquer tipo de mudança, a qualquer tipo de situação. E eu creio que a gente, né? Com Cristo a gente consegue isso muito mais fácil e muito mais simples também. Eu queria já levantar essa questão. Alguém tem mais uma coisa para falar? Nos dias atuais, qual que é o desafio, medo, dificuldade? Medo todo mundo tem, né? Cara, pra mim, eu acho que não tá nem pegando tanto na questão do medo, mas é na questão do desafio. Eu me sinto desafiado a ser proativo, eu me sinto desafiado a se reinventar, eu me sinto desafiado a buscar coisas novas. Se de um lado tem o medo que pode paralisar a gente, tem um desafio também que precisa ser encarado. Precisa ser encarado e eu tenho sentido Deus me chamando para ser desafiado mesmo, entendeu? E Deus tem ministrado muito em mim a capacidade de se reinventar, de buscar oportunidades, porque eu aprendi isso em tempos de dificuldades, necessidades, surgem oportunidades. Exemplo, existe uma fala que diz, né, enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço para a pessoa, né, limpar suas lágrimas. Exatamente. Então, ao invés de ser paralisado, se deixar ser paralisado pelo medo, o que você pode fazer de diferente? Precisa se inovar, precisa se abrir para coisas novas, para provar um novo. Eu acredito que
todo esse desconforto, né, que nós estamos vivendo atual, traz essa proposta também, de desafiar a gente para abrir os olhos e enxergar além do que é aparente. E esse momento tem sido muito relevante e produtivo para mim, porque eu me abri para outras coisas, eu estou vendo com uma perspectiva totalmente diferente da de antes e tem sido muito produtivo para mim e tem me feito crescer esse momento. E é claro que esse crescimento não fica restrito só em mim. Exemplo, é o que a gente estamos fazendo hoje, a gente começa a compartilhar esses momentos bons e aí todo mundo vai crescendo com a gente. Acho que isso que é o bacana, eu crescer, mas não crescer sozinho, eu olhar para o outro e falar, sai daí que você está numa região baixa, você pode subir. Existe o medo que está te paralisando, beleza, mas existe o outro lado que precisa ser trabalhado, você precisa ser desafiado a buscar coisas novas. Eu acho que esse é o momento. Eu queria já aproveitar e fazer uma pergunta para todo mundo. Quem aqui tem sonho? Eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Se for só um... eu gostaria que alguém, quem não tiver vergonha, né, quiser falar, fala um sonho que você tem. Alguém, já solta a voz aí, gente. Acho que deve ser de todo mundo, né? Acho que o meu maior sonho é... Acho que tudo que eu for falar aqui vai estar meio envolvido a família. Sim. Né? Acho que o meu maior sonho é ter uma estabilidade financeira para que eu possa deixar assim minha família bem tranquila. Então, para mim, eu acho que tudo gira em torno disso. Às vezes eu não preciso ter um carro muito bom, não preciso ter uma casa muito boa, mas eu sabendo que minha família, minha esposa, minha filha tá tranquilo, cara, para mim esse já é um sonho que, se for realizado, vai ser maravilhoso. Não precisa de mais nada, assim, né? Tipo, o resto é... Não, o resto é consequência, né? Consequência. Eu creio que pra nós, assim, eu acho que sonho, ele se baseia muito em questão de família, né? A gente sabe que a família é o nosso primeiro ministério. E até falo, eu quero ser o pai que eu nunca tive. Um sonho meu. Um sonho meu é conseguir ser o pai que eu nunca fui. Ter meus filhos, jogar bola, zoar meus filhos eternamente, encher o saco. Mas é um sonho. É possível conquistar ele? Sem depender de coisas financeiras? Sim, porque ser um pai, muitas vezes você pode ser o cara mais pobre do mundo ou mais rico. Você tem que saber ser pai, mas eu creio que a questão financeira influencia muito nisso. E assim, hoje você vive a sua vida em função do seu sonho? Eu já queria levantar esse questionamento aí pra vocês. E quem não falou do sonho, já fala aí, gente. Participa. Nossa, essa pergunta é difícil. É difícil. Porque principalmente pra quem tem desafios emocionais. Então, tipo, você tenta viver em função do seu sonho, através daquilo que Cristo diz para você seguir e fazer e realizar, só que também o seu medo te paralisa e aí vem a pandemia e daí tipo fica como é que faz? Então eu acho que estar conectado com Cristo nesse momento seria viver pro seu sonho, porque você vai estar ali, você vai estar tipo se fortalecendo, você vai estar crescendo a sua fé, você vai estar enfrentando o seu medo, porque pra mim, de certa forma, é assim que eu enfrento o meu medo, buscando a Cristo e pedindo ajuda para que eu tenha a capacidade de correr atrás do meu sonho. Não sei se ficou claro, mas na minha cabeça é mais ou menos isso, assim. Mais alguém? Essa quarentena foi muito louca pra mim, porque geralmente eu acredito que pra todo mundo a quarentena prejudicou mais do que trouxe benefício. Pra mim foi o oposto. Por mais que eu perdi trabalho, agora eu não tô mais trabalhando e tal, por causa da quarentena e tal, mas eu tive uma coisa que antigamente não tive. Nessa quarentena acho que foi a época da minha vida que eu mais me aproximei do Espírito Santo possível. Foi a época que eu mais cheguei em Cristo possível e foi algo individual. E quando a gente passa por essas experiências, é algo, tipo, novo e muito mais experiente, porque às vezes, tipo, tá e naquele fogo da emoção e tudo mais, enfim. E eu creio que através de eu ter parado de trabalhar e eu ter me aproximado mais do Espírito Santo, praticamente minhas 3 primeiras semanas da quarentena só foquei no Espírito Santo, era livro, era Bíblia, oração, um pouquinho mais alto, e tudo mais. Aí eu creio que esse sonho agora, você está falando de profissão, surgiu um novo sonho.
E eu creio que foi muito o Espírito Santo, foi muito muito trabalhado o Espírito Santo, porque era algo que geralmente estava em minhas mãos, mas eu nunca enxerguei. E através dessa proximidade, eu acho que o Espírito Santo ele viu um desespero no meu coração, talvez eu precisava, e eu creio que alimentou esse meu sonho. Hoje, o meu sonho agora está sendo para mim, vou estudar bastante para mim ser um barbeiro. E Deus já foi abrindo as portas, já foi me ajudando, tanto com pessoas para me dar força, tanto por oportunidades, porque eu já comprei todo o equipamento já de qualidade, tanto de estudo que eu peguei muito bem aulas tipo, no YouTube, na internet e tal, peguei muito bem, ainda mais ali o Marçal, acho que alguém conhece o cabeleireiro ali ele me chamou para mim poder ir lá com ele, ficar vendo ele cortando o cabelo, ele vai tirar minhas dúvidas, qualquer coisa ele até solta o cabelo na minha mão, e isso foi tudo muito rápido, meio que com uma força que ele me deu, que o Espírito Santo me deu, para mim poder seguir tipo, uma outra coisa, uma outra parte da minha vida. E eu creio que foi sim algo do Espírito Santo, porque eu me senti muito em paz com isso. Tá surgindo muitas as oportunidades, pessoas confiando, e eu achei algo bem legal agora que eu descobri que eu posso fazer. E ainda mais com essa proximidade com o Espírito Santo e as coisas acontecendo, é muito gostoso viver. Então pra mim essa quarentena não foi tão ruim quanto, tipo, ver mais pessoas. Precisar de cobaia, mano. Só o Rafael Carlos vai dar um trabalho. Alguém aqui ficou desempregado nesse período de quarentena? Eu já tava. Já tava antes. Não te surpreendeu em nada, né? Não. Alguém Mas quando aqui? acabar a quarentena, eu estarei empregada. Eu Gente, profetizo, amiga. Só aproveitando, né, eu creio que o Miguel falou, isso vai muito do que a gente tem como sistema hoje. O sistema te influencia. Se você nasceu pobre, você vai ser sempre pobre. Se você nasceu numa família que só tem bandido, você vai ser bandido. Mas eu queria até encorajar quem está em casa, até quem está aqui, a gente pode ser pessoas diferentes. A gente tem inteligência para estudar, fazer um curso técnico, fazer um curso de barbeiro, ser um empresário. Então eu creio que tudo isso é baseado no nosso sonho. Se a gente colocar Cristo dentro do nosso sonho e basear esse sonho através também de busca, de estudo, enfim, a gente consegue chegar lá. Então assim, não se baseie naquilo que você vê hoje dentro de casa. Crie forças para tornar isso algo, vamos dizer, motivacional, algo que se torne produtivo na vida de cada um, entendeu? Queria que o pessoal falasse aí. O legal é o seguinte, que quando a gente é desafiado, cara, a gente consegue encontrar novos talentos na gente que a gente nunca achou que a gente poderia fazer. No seu caso, você já pensou alguma vez em ser barbeiro, assim? Eu vou arrebentar nessa profissão. Eu, tipo, já pensei, mas eu era muito descorajado. Então, o desafio, cara, te faz você... Acho que o desafio faz você cavar um ponto dentro de você que tem muita descoberta. E isso eu acho que é até uma questão, voltando para o sonho, muitas das vezes a gente vai ter que replanejar o que a gente planejou. Então, para a gente chegar no nosso objetivo. Sim. Às vezes a gente foca muito, preciso você tal coisa, o nosso sonho está distante. Se a gente encurtar essa meta em pequenas metas, a gente consegue, cara, chegar no objetivo, entendeu? Então, isso aí, quando a gente é desafiado, a gente se descobre. E comigo, foi algo muito natural essa mudança de sonho. Porque eu acho que a circunstância da minha vida mudou, aí o Espírito Santo agiu tipo, da maneira que ele, acho que desde o princípio queria fazer, e as coisas se encaixou provavelmente pelo isso que eu acreditei e convivi. Agora as coisas se encaixou da forma certa e tipo, do sonho certo, e tudo se encaixou bem direitinho. Então é assim, essa mudança de sonho pode às vezes acontecer de uma forma natural, ou até mesmo porque a vida meio que se forçou a mudar isso. Na verdade ela te tirou da zona de conforto, né? Porque onde você estava era um trabalho. Que às vezes até temporariamente ia suprir a sua necessidade, mas às vezes não era onde você gostaria de estar, Exatamente. né? Onde gostaria Não de era a estar. sua realização pessoal, né? Mas é aquilo também, né? Você vai fazer lá o curso e tal. A gente tem que pensar, sempre pensar no pior, né? E aí você fica tranquilo, cara, se não der certo, você vai para outro rumo, você vai conseguir, cara. Porque nós brasileiros, principalmente, a gente tem, cara, uma capacidade de adaptação muito grande. A gente consegue se adaptar em várias coisas. Então isso, a gente sempre está preparado para o pior, né? E outra coisa, eu acho que da nossa geração,
é a geração que está partindo do momento do que de não consegue mais ter aquela estabilidade de emprego que nem há 50 anos atrás. Então hoje assim, o tempo todo as coisas estão mudando. Então tem profissões que daqui a 5 ou 10 anos não vão existir mais. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado. Então o que acontece? Com essa crise, muita gente está sendo mandada embora. Só que ao mesmo tempo, novas pessoas vão criar maneiras e formas para poder ganhar seu dinheiro, começar a trabalhar. Muitas pessoas vão ter seu próprio negócio, vai falar assim, imagina, agora no tempo de crise ninguém vai começar um negócio. Tem muita gente começando um negócio agora. Exatamente. Tanto é que eu ouvi, acho que hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de alguém, de influenciador, falando que teve gente que ganhou mais de 30 mil reais só fazendo máscara por causa do coronavírus. Então você pensa assim, antigamente a gente pensava assim, eu vou vender coisa de comida porque dá mais dinheiro. Hoje tem gente ganhando 30 mil reais porque fizeram máscara, entendeu? Quem sacou isso mais rápido, hoje está conseguindo conviver com essa crise mais confortável, né? Do que outras pessoas. Então assim, na verdade a nossa geração, ela nunca pode se acomodar, porque se acomodar, ela fica para trás. Ela é esquecida, ela deixa pra lá e a gente só fica se colocando num lugar de vítima, né? Do tipo, eu não tenho emprego, eu não tô empregada, eu não tenho o que fazer. Tem sim, é só sair da zona de conforto e pro ataque. Na verdade, igual o Mo falou, hoje a gente não tá se prendendo em profissão, como antigamente prendia, né? Eu sou engenheiro, eu tenho que trabalhar na engenharia. Antigamente nem ficava 40 anos numa empresa. Hoje é errado só ficar Hoje não. Hoje a gente tira exemplo disso no futebol, cara. Um jogador que ele joga em 4 posições, esse cara vai estar sempre no time, velho. Porque ele não tá numa posição só, ele é versátil, então é o que a gente tá sendo agora. Tem que saber se reinventar, Sim. né? Porque senão você vai ficar pra trás. Com certeza. Mas Vai é ficar parado. sobre o que a Dani estava falando. Eu sempre tive vontade de desenhar. E o desenho é muito terapêutico, né? E daí agora na quarentena as pessoas falaram, por que você não começa a desenhar? Eu falei, putz, nossa, desenhar, né? Eu mando mal. Mas aí eu comecei a ver videoaula. E eu descobri que eu sei desenhar. E daí, tipo, eu postei uma foto de um desenho que eu fiz, uma mãe. O que eu quero ser é pedagoga. E eu fiz o teste vocacional lá. E deu que, tipo assim, todas as faculdades de artes deu no meu teste vocacional. E pedagogia também deu. Mas então, tipo, sobre se inventar. Aí uma mãe viu que eu tava fazendo desenho, viu que o filho gosta de desenhar, me ligou, oi, você não pode fazer uma chamada de vídeo com meu filho, ensinando ele a desenhar? Aí já começa a ver. Já começa a se reinventar, entendeu? Só que é uma coisa que eu faço porque eu amo crianças e pra mim não preciso do dinheiro pra ensinar aquela criança a desenhar. Mas é isso que você falou, de se reinventar. Que é quebrando barreiras, né? É uma dificuldade que a gente quebra. Eu creio que assim, olhando hoje por um todo, né, sonho e oportunidades, né, eu creio que a oportunidade ela bate na nossa porta, a gente tem que saber aproveitar. Né? E assim, falando de oportunidade, de sonho, eu queria que vocês explicassem e falassem como você se enxerga daqui 10 anos, olhando atualmente para o que você faz hoje. Quem pode falar? O Exxon vai estar com a frota de gado. Vai estar Os cavalos, Fazendeiro. tanto se reinventa igual esse cara. Esse Cara, Versátil demais. a gente vai abrir uma empresa de coach, cara. É sério. Mas assim, voltando à pergunta, como você se enxerga daqui 10 anos? Já aproveitando a oportunidade para o que você faz hoje. Eu me enxergo jogando futebol, mas se você não joga bola hoje, o que você está fazendo para isso acontecer? Então hoje, como você se enxerga daqui 10 anos? Quem pode falar? Daqui a 10 anos, Bom, minhas falas sempre vai ser de crente, né? Então eu dou uma segurada para não falar, mas é a minha vocação, daqui a 10 anos eu me vejo cuidando de uma clínica de reabilitação. E eu estou dando passos para lá. É uma construção, né? Um passo de cada vez, e aí Deus vai ajustando a gente aqui, ajustando a gente ali, e Deus vai forjando a gente e preparando. Eu digo Deus porque
é mais, essa questão vocacional minha é mais entrelaçado ao plano espiritual, entendeu? Então, assim, eu preciso da ajuda de Deus 100%. E Ele está me moldando, está me preparando para isso. Estou caminhando para lá, eu já percebo que eu estou dando esse passo em direção a esse sonho e eu já me vejo lá. Glória a Deus. Alguém mais? Rafael Carlos, solta a voz, Queiroz. Cara, olha, eu não digo daqui a 10 anos, né? Até porque eu tô desempregado aí faz um tempinho e tá difícil arrumar emprego por causa dessa pandemia. Mas daqui uns 20 anos aí, quem sabe, né? Eu tenho pensado muito, né? Uma coisa que... Você vai virar o novo Carlos Baker. Não, Só faz doce no Instagram. Confeiteiro Não. moço. Quem sabe, ué? na verdade eu gosto muito de mercado financeiro, né? E quem sabe aí eu não consigo dar umas consultorias financeiras, que é meu sonho, que eu amo fazer. Alguém mais? Eu posso falar a minha? Fica à vontade. Eu quero ser a empresa que vai financiar a casa do Eu sou uma empresária. Se alguém quiser participar, manda Se aí um alguém inbox quiser aí. fazer doação pro meu ministério, Ah, é. Gente, chegou uma pergunta aqui dos internautas, olha isso. Cadê a pergunta? O que vocês estão... Deixa eu ver, foi do Pastor Márcio que mandou, tá? O que vocês estão fazendo hoje para seu sonho se realizar amanhã e onde Deus entra tudo nisso? Nisso tudo nisso, enfim, li errado. Onde Deus entra nisso tudo. nós vamos chegar nessa resolução aí, né? Porque tá bem na O construção senhor está um pouco adiantado, pastor Márcio. Tá bem na construção do cronograma. Pastor Márcio, fica aí então, manda no grupo aí dos pastores, fala pra eles entrarem que a gente vai responder já a sua pergunta. E só aproveitando o gancho, alguém quer mais falar aí daqui 10 anos? Edson, daqui 10 anos, como você pensa em estar? Daqui 10 anos tem que estar tranquilo, só Tranquilo. Estável, financeiramente. Só vendendo os cavalos, banheiro. Isso mesmo. É verdade, eu creio que é o sonho de todo mundo, né? Eu já pensou, daqui 10 anos você tendo com 5 barbearias, você só já hoje não corta mais cabelo, só gerencia. Então assim, tudo vai de plano, de estratégia, e aquela coisa eu até falo pra Sara, todo processo tem meta. Tudo que você for colocar como um processo, precisa existir uma meta. Pô, se eu tenho uma meta de correr 1 km, o que eu tenho que fazer? Pôr o tênis adequado, correr de forma correta, enfim. Pra conseguir chegar lá no final com fôlego, né? Com saúde principalmente, e tendo uma alegria em ter feito tudo aquilo que você fez. Então eu creio que todo o processo ele exige uma meta aí pra isso tudo. Eu acredito que eu também vou chegar no meu sonho daqui 10 anos, vou estar estável financeiramente, igual o Rex falou. Mas eu também acredito que, aí fala, né, que olhando para o que você faz hoje. E eu também acredito que provavelmente eu vou ter que me readaptar e me replanejar, porque como aconteceu essa pandemia agora, pode acontecer uma outra coisa, sei lá. Então, assim, eu creio que o que eu estou fazendo hoje, provavelmente eu não chego. Mas se eu mentalizar e ter essa percepção de mercado, que eu preciso me adaptar às coisas, preciso enxergar, preciso criar, que é muito importante, criar conexões com pessoas, cara. Isso aí, hoje tudo está girando em torno disso. Então eu preciso me conectar com alguém que mexe com a parte financeira, preciso me conectar com um dono de uma construtora, me conectar com alguém que está até abaixo de mim, porque a gente aprende com quem está começando na sua profissão e quem está lá em cima também. E quem está começando, cara, às vezes tem uma visão que você passou por aquela fase e não enxergou. Então eu acredito que com o que eu estou fazendo hoje, provavelmente eu não chego, mas eu tendo essa percepção de mercado, acho que eu, com certeza chegarei lá. Amém. Eu acho que o maior medo nosso é se frustrar, né? Mas se a gente não der um passo de fé, vamos dizer assim, a gente não vai saber se a gente vai se frustrar ou não, entendeu? Eu me vejo estudando pedagogia. Eu gostaria muito de me especializar em psicopedagogia. Eu acho muito interessante e que por exemplo, se eu fosse tratada de uma forma diferente, muita coisa na minha vida ia ter mudado na fase da adolescência para virar adulta. E espiritualmente falando, eu me vejo sendo a mulher do coração de Deus, que diz em Provérbios. Eu desejo, um dos meus maiores sonhos é ser a mulher de Provérbios.
mais que falar sobre isso? Daqui 10 anos. Sara, Dani. Eu falei, a minha meta era aqui, ó. Financiar a casa do Financiar. Zé. Gente, seguinte, ó. Outro ponto. Os seus planos e suas motivações podem desagradar a Deus? Com certeza. Eu acho que a motivação do seu sonho, acho que provavelmente, acho que sempre a gente tem que colocar isso nas nossas orações, né? Senhor, às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente está, o nosso plano, o nosso sonho, às vezes vai desagradar o Senhor, mas a gente não está enxergando isso. Acho que é muito importante nas nossas orações a gente colocar isso. Senhor, se eu tiver alguma coisa que eu não estou enxergando, ou que vai me fazer mal lá algum dia, Senhor, tire de mim, faça que não dê certo. E às vezes você vai comprar um carro e, cara, isso vai te tirar do foco de Deus. Às vezes a pessoa quer muito focar nisso daí, focada em moto. Pra que você quer comprar uma moto legal? Pra empinar, ralar a placa. Pra você se aparecer pra alguém ou pra você curtir com a família. Então acho que assim, a gente tem que sempre olhar pra motivação, né? Sim. Então, por que eu quero chegar lá? Acho que isso é a pergunta. E eu acho importante também a gente, além de fazer o que você falou, de colocar sempre nas mãos de Deus, Deus me mostra e tal, a gente precisa estar disponível pra ver que Deus tá falando pra você que às vezes não é, entendeu? Porque às vezes a gente quer tanto que Deus fala, não é, isso não é pra você. Mas você quer tanto que você finge que você não tá vendo. E aí Deus, ele vai te conceder e você vai quebrar a cara às vezes. Então a gente precisa ter essa visão de que assim, cara, Deus falou mesmo que não quer, então melhor deixar quieto, porque afinal de contas ele sabe de tudo. Ele já escreveu a nossa história, então a gente tem que estar aberto pra realmente entender. Cara, Deus não quer isso de mim, Deus não tem isso pra mim. Exatamente. Né? Porque é difícil também. É porque também às vezes a resposta do que não era a vontade de Deus, por exemplo, às vezes você recebe às vezes você sabe que Deus já determinou na sua vida que você vai ter um carro, uma casa, que vai ser do seu sonho e tal. Aí o que acontece? Você acredita nisso no nível de que você começa a tomar decisões erradas, mesmo para realizar o sonho de Deus na sua vida. Aí o que você quer fazer, por exemplo? Você vai pegar um carro, às vezes a sua condição é de um carro de 10 mil reais, mas não, eu quero de 30, porque de 30 é o meu sonho. Aí o que você faz? Vai lá na concessionária e parcela até ver. E paga 60. Deus vai dar condições. Deus vai dar condições. Aí você quer. Eu acho que isso às vezes desagrada a Deus, porque depois o que acontece? Quando você passa por um momento de crise, que nem o que a gente está vivendo hoje, aí o que acontece? Fala, nossa Deus, mas eu queria tanto esse carro, por que tá dando dor de cabeça? Aí você não consegue dormir, você não consegue desfrutar da sua casa, aí falta às vezes mantimento na sua casa porque você agiu precipitadamente, então por causa da parcela do carro, então aquele carro do sonho vira pesadelo no outro dia. Mas é aí que tá, você esperou, eu tal. É que na verdade a gente recebe uma profecia e aí a primeira oportunidade que tem a gente vai, porque a gente tá firmado na profecia. Cara, mas Deus vai te ajudar a pagar, né? Mas ali não era o tempo de Deus, cara. Exatamente. Porque ele pode fazer ali pra te provar, cara, pra ver se você tá ligado mesmo com ele. Mas tem gente que vai e acaba quebrando a cara. Eu acredito que a possibilidade para que um sonho desagrade a Deus é quando você não inclui ele naquilo que você faz, independente do que for. Exemplo, de forma natural, quem olhar para o meu sonho que foi compartilhado pode pensar, mas nunca que um sonho desse vai desagradar a Deus. E se você olhar para o sonho do Murilo ou para o sonho do Miguel, você pode pensar, é mais fácil dele desagradar do que o do Lelo, porque o do Lelo, é espiritual. Só que não. Existe a possibilidade de eu tirar Deus de cena do que eu faço e eu ser o centro. Eu ser o centro. A minha motivação não ser voltada para Deus, mas ser construída em cima da minha vaidade, independente do que está fazendo. Eu acho que, eu acredito que quando a gente coloca Deus no centro em tudo que a gente vai fazer, independente do que seja, eu acredito que Deus ele carimba como sendo algo que ele aprova. E quando se tem a aprovação de Deus, você tem um contentamento, né? Você se sente satisfeito com aquilo que você está fazendo, independente se é algo religioso ou não.
algo religioso pode não ser para a glória de Deus. Nada impede disso acontecer, entendeu? Na verdade é um assunto polêmico, né, de se falar, referente à questão de se estar fazendo para Deus, que algo já é para Deus e Deus não aprovar, né? Sim. Então isso é muito mas o que carrega disso tudo, independente do sonho, são as motivações. Então é aí que está o perigo. Se você notar que a sua motivação está desvirtuando, então é um alerta para você recalcular. Peraí, o meu sonho é adequado para o que eu preciso viver ou não? Será que eu estou indo muito para o meu sonho em vez de fazer aquilo que Deus quer na minha vida? Então eu acho que a motivação, eu acho que é o principal, né? O início de tudo para você se ficar em alerta, se recalcular do que você está fazendo, se está correto ou não, entendeu? Ser verdadeiro, né? Isso me lembrou de Caim e Abel, das ofertas. Porque a de Abel era verdadeira, era uma coisa sincera, era realmente do espírito. E de Caim já não era. Então entra nisso, dessa divergência, exato. Aquele vídeo que um dia a Grazi postou no Jovens, passou lá, cara, isso ficou marcado pra mim. Às vezes você tá fazendo tanta coisa, buscando mendigo na rua, e às vezes você foi chamado só pra cuidar do seu filho. Cara, esse vídeo, é sensacional. Na verdade, assim, acho que a dificuldade que a gente vive hoje, que nós enfrentamos hoje, é não conseguir ver o trabalho como sendo algo que pode ser espiritual. Entendeu? E eu acredito assim, de uma forma natural, o trabalho ele traz dignidade para o homem e ele glorifica a Deus, porque foi o que Deus disse desde lá do começo da história humana, entendeu? Que o homem teria que se alimentar através do seu próprio sustento, né? Do seu trabalho, enfim. Então, esse trabalho, ele glorifica a Deus e traz dignidade para o homem. É só, independente do que se faça, você fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando a gente tem essa mentalidade, é claro que aí tem as exceções, né, gente? Não é tudo também. Tá esperto que o diabo não dá disso. Sim, exatamente. Mas em tudo que você fizer, tenha isso em mente. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Isso faz as coisas ficarem mais leves. E é claro que tudo também tem limite. Tudo que é excesso não é bacana, entendeu? Precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Mas se você corta cabelo, você pode cortar para a glória de Deus. E isso pode ser sua ferramenta. Eu me lembro que quando eu estava tendo aula de missões, o meu professor disse isso. Ele disse, cara, qual é o seu trabalho? Você pode fazer do seu trabalho o seu campo missionário. Ele até deu esse exemplo. Você que corta o cabelo, você tem acesso à cabeça da pessoa, suas mãos estão ali. Não necessariamente você fica falando, mas aqui, na sua mente você está abençoando essa pessoa. Deus, eu estou com a mão na cabeça dessa pessoa. Trabalha na vida dela, opera na vida dela. Não tem limite. Não tem limite. Quando o que você faz para a glória de Deus, Deus abre portas, Deus abre caminhos, Deus cria oportunidades, Deus faz o que precisa ser feito. Porque a Bíblia diz isso, né? Do coração do homem procede o fazer planos, mas a resposta final vem do coração de Deus. Quando se faz para a glória de Deus, Ele traz ao seu coração aquilo que está no coração dele. Isso é maravilhoso, porque às vezes é diferente do que você projetou, mas é o que dá certo. Aproveitando o gancho aí do que até que o Lélio e a Dani falou referente à motivação, né? A influência hoje dos seus colegas te leva a ser uma pessoa descontrolada financeiramente? Quem concorda, e se você quiser falar, a influência dos seus colegas, seus amigos, seus brothers que jogam bola, né? Te leva a ser descontrolado financeiramente? Eu acho que não tipo a influência dos meus amigos, mas a influência do mundo em si me leva às vezes a ser descontrolado. Você vê um negócio, cara, você fica doido, pra comprar, você sabe que é muito caro, mas você quer comprar, cara. E vem um desejo que é uma coisa, aí você compra, às vezes você fica até triste depois que você comprou, cara, mas o desejo é terrível. Ainda mais se for parcelado, né? Se for parcelado, então... Eu acho que a gente sempre, cara, assim, a gente é sempre atentado a isso. Nossa amizade, assim, sempre, cara, nos leva a ser descontrolada financeiramente.
Mas pra minha vida, Murilo no BK. eu sempre fui taxado de mão de vaca. Mão de vaca, Acho que a Dani tem 3 mãos de vaca aqui, ó. A Dani, eu acho que é a única mulher que tá aqui, ó, que é mão de vaca. Eu não sou. Gabriel, mão de Que vaca. é controlada financeiramente. Mas a gente precisa entender, assim, né, cara? Às vezes não é tentar dar valor ao seu dinheiro que você tem ali, você conquistou. Às vezes, puta, você consegue levar, quero comer um lanche. Não, você consegue puxar um peixe urbano ali, 18 lanches, normal, você vai parar, 80, não, tá certo? Cara, tem muita coisa, às vezes você tem um tênis, quer comprar um tênis. Você sabe que daquele na Black ali vai estar mais baratinho, mas só porque seus amigos tá te influenciando, putz, tem que andar na moda e tal. Sempre tem essa influência, mas a gente tem que tomar cuidado. Você tem que ter o pé no chão, né? Ah, Saber qual é o seu. Onde você vive. Eu tenho um Saber o exemplo que você tem na desse conta. tênis, Há uns, acho que uns 10, 20, não, 10 não. Uns 15 anos atrás era a modinha do Puma Disc. 700 conto! Mano, Ele ia lá atrás, 700 conto lá atrás. Rapaz, eu olhei pra minha condição financeira, fui lá no camelô. 70 conto! Eu nunca pus um tênis tão feliz na minha vida que ela foi. Pô, 700 conto, cara, naquela época era muito dinheiro. E ainda é muito. Ainda muito dinheiro no Só tempo. que 700 conto antes valia mais do que vale hoje 700 Com conto. certeza, valeu. Então eu creio assim, né? Eu creio que a gente precisa investir nas coisas certas, né? E também saber gastar no momento certo. E ter prioridade. Ter prioridade. Se sua prioridade é, sei lá, comprar uma bicicleta, pra que eu vou comprar um patins se minha prioridade é a bicicleta? Então, pra que um Puma Disc de 700 eu compro um que vem um leão de 70 reais? Meu Deus. Mas assim, eu creio que as influências hoje, né, elas atrapalham muito. E a gente é influenciado por tudo, pela mídia. E já entrando nessa questão de influência, Rede social. vocês acham que a rede social influencia a gente hoje? Pelo amor de Os Deus. digitais influenciam? Totalmente. Depende, viu? Depende muito do ponto de vista. Por quê? Por exemplo, eu sempre tento analisar, igual, saiu agora o Final Fantasy VII Remake. Fala que é um jogo, né? É um jogo de Play 4. Pré-lançamento dele, quase 300 contos. Saiu agora 200 e pouquinho. Meu amigo falou, não, espera aí, eu vou comprar, assim que eu zerar eu te empresto. Ele zerou e me emprestou, tô jogando sem eu ter que pagar o jogo. Olha que sem eu pagar bênção. pelo jogo. Tipo, assim é cada um ajudando o outro. Sim. Se ele pode comprar e eu não posso, ele compra e me empresta quando ele terminar. Mas só voltando um pouquinho atrás, a questão de ser mão de vaca não é não gastar. É gastar na coisa certa. Né? Gastar na coisa promoção, certa. na Black Friday. Porque sei lá. muitas vezes eu guardei dinheiro fazendo uma dívida, na coisa certa. Cara, eu ganho tanto por mês. Então eu vou comprar tal coisa, se eu conseguir num valor legal, parcelado. E com isso eu sei que daqui 2 anos eu vou ter essa grana, se eu quiser vender tal coisa eu tenho. Então eu já usei dessa estratégia para conseguir guardar dinheiro. Então assim, ser mão de vaca não é não gastar. Verdade. É a É mesma gastar coisa se comprar um cavalo de na 200 coisa reais. E vendeu, E vender por 2.000. Olha o Isso sim que é investimento. Aula de investimento inteligente aqui, ó. Mas essa questão da rede social, cara, nossa, eu acho que é um dos piores, acho que é ainda pior que os amigos, porque os amigos são influenciados pela rede social. É Cara, verdade. se influencia a Você não ter tem amigo. tal coisa. Eu creio que na verdade, assim, eu que sou casado, minha esposa, olha amor, essa influência tá usando isso daqui. Vi lá, Olha, é baratinho. Aí põe lá 200 pau de frete, meu Deus do céu. Vai ser Vou baratinho, buscar de barco, sei lá, pega o... Não, Então, assim, é influenciado Com certeza. por achar que algo é Por exemplo, barato e não é. Eu vejo muita coisa no YouTube. É uma coisa que eu gosto muito. Mais do que ficar. Boa parte das pessoas vê muito Instagram, né? No Instagram também, às vezes, tem um pedaço do vídeo do YouTube. Mas isso aqui é pior do que Aí, às vezes, eu vendo vlog, eu vendo algumas coisas assim no YouTube, aí eu via pessoas assim, tipo, vídeo de manhã, né? Fazendo café da manhã, aquela coisa bem bonita, né? Porque mulher é estética, né? Então, olha tudo aquela beleza, tudo. Aí eu via um liquidificador portátil que só põe a bebida sem caixa, faz a vitamina e toma. Então, é engraçado. Engraçado, porque eu não tomo vitamina, não faço nada. Não faço e eu nada. quero
tal. Então o que acontece? Se a gente olhar emocionalmente, a gente compra coisas que a gente nunca vai usar só por o fato daquilo te influenciar. E depois vai embora. E depois vai embora. Tem muitas pessoas, eu acho que com certeza, se você for olhar lá no seu guarda-roupa, na sua sala, no seu quarto, às vezes até no banheiro, você vai encontrar coisas que podem te tirar dessa crise também, que você pode vender, ou então de se arrepender do que você comprou, porque às vezes você nem usa. E outra coisa, onde já se viu a gente ter lugares na nossa casa para estocar coisas que a gente não usa? É um absurdo. É um absurdo você chegar lá e falar assim, aqui é o quartinho da bagunça. Não era para existir. Porque ali foi tempo, dinheiro e foi sangue também. Porque a gente soa, a gente transpira, quem trabalha ou quem não trabalha também, gera um esforço, um cuidado para você tomar conta daquelas coisas. Não pensa você que porque tá lá dentro de um quartinho fechado, que o teu tempo não foi gasto, que o seu dinheiro, o seu esforço, às vezes os teus sonhos estão ali dentro do quartinho e ele não acontece porque você tá focado com os embaraços, que é essas coisas que vendem pra gente, coisas que a gente nem precisa, que a gente quer comprar, não sabe nem pra que serve. Achei bonito, legal, igual por exemplo, Polishop, é o rei de vender coisas, né? Porque mas mostra que você fala assim, pra que eu preciso disso, meu Deus? Mas a gente quer, né? Aquelas coisas de exercício. Que nunca a gente vai usar. É igual esteira, né? Você vê a rede social também, ela te influencia até, assim, pra mim já aconteceu algumas vezes. Ela te coloca pra baixo, porque você vê muita pessoa se dando bem. É verdade. Tem que tomar como que cuidado pode? A pra não ser pessoa, influenciado de forma negativa também. ela consegue chegar lá, um cara de 20 anos tem A minha idade é milionária. uma casa, cara, é uma coisa que E vai isso ver aí... nem é dele. Não, e às vezes até é. Às vezes até tem até. Eu até assim, sempre comecei a tomar cuidado com isso, porque assim, às vezes a gente nunca vai partir do mesmo lugar das pessoas. Tem Respeitar os processos, né? Tem uma frase que eu coloquei no grupo do trabalho. E cara, essa frase é muito legal, cara. Eu vou até ler aqui, é bem rápido. É deixa eu ver aqui. Que ele fala justamente disso, porque a gente não parte do mesmo lugar das pessoas. Então você vê alguém ali que tem muita coisa, cara, cara, fica com o pezinho no chão ali, que às vezes você não vai chegar lá. Infelizmente, entendeu? E essa frase que veio até do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele fala justamente isso, ó. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que você superou no caminho. Então você não pode se medir, o cara tem esse carro, eu não consegui chegar nele, então eu não consegui o mesmo êxito que essa pessoa. Cara, mas a dificuldade que você enfrentou, com certeza para aquele cara foi mais tranquilo. Então assim, tenta contar ponto pelas dificuldades que você passou. Então o cara que sai da favela, que sai lá de baixo, e o cara tem um carro popular, cara, as dificuldades que ele veio passando, cara, pode ter certeza que ele teve muito mais pontos positivos do que alguém que já nasceu numa família que, conseguiu já ganhar um carro confortável. Então não mede, eu trazendo pra mim, eu nunca meço as coisas pela conquista final da pessoa. Então as dificuldades são totalmente diferentes de uma pra outra. Isso. Eu tô aqui respirando, Valeu, eu esqueci. Temos 8 minutos, hein, gente? 8 minutos. 8 só. minutos, a hora tá voando. Meu Deus, vou dar uma oportunidade para quem quiser falar a respeito disso aí. Não, Aí, Miguel, Emerson. Aí, Gordinho, você vê uns clipes lá que os caras de nada, mano. Não, esse bagulho É passado. o patamar é diferente, né? Até porque eu tenho um colega que na época ele não tinha carro, né? Eu acho que é porque ele era muito novo. Família bem de vida. Na época eu tinha um Fusquinha, não sei se vocês lembram. Então, nós andava com Fusquinha. Até aí eu vendi meu Fusca. A mãe dele já fique. Eu, desde pequeno, sempre trabalhei e, comprei um Fusca, mano. Valia só R$2.000. O moleque com 13 anos, a mãe dele já deu uma bis pra ele. A bis valia quase 7 mil. Então eu falava, não, você é louco, eu não vou ficar pra trás nem a pau, eu vou lançar uma falca agora. Enfim, eu com 17 anos tive um Celta 2012. Aí um moleque com 16 anos, não minto, com 15 anos, a mãe dele já deu um novo ponto pro moleque, então... Mas você vê as conquistas que você passou lá pra chegar no Fusca, cara, você conquistou 10 Não, muitas coisas. Mas eu creio que assim, a gente consegue dar muito mais valor por aquilo que a gente suou, conquistou, Sim, lógico. do que por aquilo que vem fácil, né? Então, Uma vez eu vi uma
uma frase que fala que você dá tudo pro seu filho, você tá apostando no fracasso dele. Então, quando a gente conquista e busca algo, tem muito mais valor. Eu vou completar 19 anos, meu primeiro carrinho, eu tô com um carrinho agora, é um Gol quadrado todo velho. Mas eu gosto tanto do meu carro. Eu gosto tanto dele, porque foi 100% meu. Eu vim trabalhar meu, então eu corri atrás. Então, a gente dá mais valor, a gente é mais feliz, mais fácil. Eu acho que o ponto essencial é a gente ser feliz, não querendo muita coisa. Porque, imagina, você só é feliz se você tiver um Jetta na garagem. Puxa. Vai ser feliz. Também, Vai né? ser feliz. Pelo menos não aqui no Brasil com o preço que é o Jetta, né? Mas é saber ser feliz com aquilo que você Então, conquistou. não se compara. O seu suor. Isso daí que o Gabriel falou é interessante, né? Que as coisas que a gente trabalha e conquista com o nosso suor, a gente aprende a dar mais valor. Até porque nisso daí, hoje ele tá com Jetta. E você vê que ele não dá valor, porque é todas as coisas da mãe que dá. E o moleque regaça o carro, ele quebra, a mãe vai lá, paga. Então, ele não dá valor. Agora nós que trabalha, soa pra ter uma coisinha ali, a gente, vou andar mais na moralzinha com o carro, porque se estragar eu sei que nós vamos ter que pagar, andar mais devagar, porque a gasolina tá cara, senão vai dar chudelando. E olha, você pode ter certeza que, assim, né, você está usando a comparação do caso desse menino que conseguiu, porque a mãe deu e você que trabalhou e que conquistou. A gente, com certeza, em momentos de crise, de dificuldade que a gente está passando agora, com certeza você deve ter muito mais ferramenta para lidar com isso do que ele, que é tudo dado. E aí fica esperando quem que vai me dar agora, porque eu estou num momento de crise e alguém tem que me socorrer. Então, é aí que está o perigo, porque às vezes a gente acha que ajudando as pessoas, dando as coisas para elas, a gente vai ajudar. E às vezes não, a gente tá, que nem ele falou, às vezes você dando tudo pro teu filho, você já tá dando, ele é um fracasso também, porque você tem que deixar algumas coisas ter dificuldade pra gente poder ter ferramentas para poder sair disso, entendeu? Então, com certeza você deve ter mais ferramentas do que ele para poder lidar com esse momento, entendeu? E assim, deixando bem claro que a gente não tem nada contra com quem ganha. Quem ganhou um carro. É só o nosso ponto de vista aqui que a gente tem mais. Escolheu nascer no berço de ouro. Quem trabalhou ali, a gente tá falando que tem mais ferramentas depois para conseguir. Mas quem ganhou, glória a Deus. Parabéns. Se quiser me dar também, né? Você tem a noção de que existe uma porção para cada um. Sim. Nem todos que estão aqui vão chegar onde desejam chegar. Entendeu? Nem todos aqui vão ser bem sucedidos financeiramente. Existe uma porção para cada um. E você precisa encontrar um lugar de contentamento no sentido de estar feliz com aquilo que você faz. Porque senão você olha para o outro e você se minimiza. Você se rebaixa, você se reduz. E eu acredito que esse não é o propósito de Deus. Você pode ser feliz e contente tendo pouco. E para isso eu gostaria de fazer uma leitura aqui bem rápida, que eu acho que deixa bem claro isso. Diz assim, não me deis nem pobreza e nem riqueza. Dai-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Ou seja, me dê só a porção que cabe a mim. Porque se o Senhor der muito para mim, eu vou esquecer do Senhor, infelizmente. Eu vou virar as costas para o Senhor e nem vou me lembrar de que foi o Senhor que me fez chegar onde eu cheguei. E também nem me dê a pobreza extrema, porque senão eu vou roubar para me manter e eu vou desonrar o seu nome. Faz o seguinte, Deus, qual é a porção que o Senhor tem para mim? E me dê ela, porque ela vai me fazer contente. Então eu preciso olhar para o outro e entender, se ele chegou lá, glória a Deus pela vida dele, Deus abençoou o esforço dele, ou familiar, não sei qual foi a construção até ele chegar lá, louvado seja Deus por isso. Onde eu estou, qual é a minha realidade? Eu preciso me contentar nisso. Pessoal, é o seguinte, nós temos 2 minutos, né? A gente vai continuar aí uma segunda live, mais uns 10 minutinhos, porque temos 3 perguntas aqui que o pessoal mandou, o pastor Leonice mandou, o Douglas também mandou, obrigado aí por todo mundo que está participando, e a gente vai seguir aí, só para também não estender para uma live para semana que vem, né? E essa expectativa a gente já conseguir finalizar, beleza?
Tô voltando aí pra pergunta do pessoal, e aí depois o Léo ele vai encerrar, né, com tipo, o último tópico aí. E assim, quem puder participar nessas duas perguntas são muito importantes. O que vocês diriam para pessoas que ainda não descobriram sua vocação? Sonho. Pois existem sonhos, acho importante. O Douglas que mandou. Douglas, obrigado, né, por ter mandado a pergunta. E eu gostaria que alguém falasse aí. Cara, eu falo, na verdade eu tenho como base, eu aprendi isso aí na faculdade. O que você faria para ajudar as pessoas que você faria sem êxito e não cobrasse nada? Essa seria a sua profissão. Sua vocação. Acabou, já respondeu. É que você não cobrasse, você Eu acho que fazia sem nem deu cobrar tempo nada do pra Douglas entrar. Fala de novo. Vai, de novo. Explica agora eu essa. não sei falar de novo. Eu vou ler a pergunta. O que vocês diriam para as pessoas que ainda não descobriram sua vocação, o seu sonho? Pois existem pessoas assim, é importante. Bom, não sei Como falar. você escutou na faculdade. Foi um dilema que eu escutei na faculdade, que a nossa profissão, a gente tem que pensar da seguinte forma: o que eu faria para ajudar a pessoa que não me faria falta, que é uma coisa que eu fazia, que eu fosse fazer sem cobrar, que eu faria de graça. Essa seria a nossa profissão. É o lance que eu fiz com o desenho, que eu dei o exemplo. Eu acho que uma ferramenta, cara, muito importante. Às vezes eu já passei por essa fase desse dilema. O que eu vou fazer na minha vida? É bem complicado isso. Não é fácil. Porque duas ferramentas, né? Você não olhar para a questão de mercado, de salário, entendeu? Tal coisa ganha bem, eu acho que vou para esse lado. E outra ferramenta é você sempre conversar com pessoas que já estão inseridas em uma profissão. Então, para você sempre buscar extrair da pessoa, cara, como que é a sua profissão? Você pode me contar um pouco e tal? Sempre ter essa conexão com as pessoas, que uma hora que você mostra isso aí, vai te chamar atenção, entendeu? Vai te chamar atenção, e acho que é uma das ferramentas muito bacanas aí para você descobrir a sua vocação. Uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu buscando algumas coisas, parte de eletrônica e tal, e quando eu me deparei com pessoas que mexem com construção civil, até o meu primeiro emprego foi meio que voltado para isso, cara, eu vi que eu me apaixonei pelo negócio e eu trabalharia de madrugada, se fosse possível, porque eu amo essa profissão. Então acho que é muito importante. Cara, é muito importante esse bate-papo baseado na pergunta do Douglas, porque eu vou começar dizendo quando não é a sua vocação, ou quando não é, sei lá, uma boa área para se trabalhar. É quando aquilo te traz peso. Quando você vai trabalhar e o trabalho para você é sacrificante. Você dorme, quando você vai dormir, você dorme, deita pensando, nossa, amanhã eu vou levantar para poder começar de novo. Que saco. Quando é sacrificante, eu acredito que você está no lugar errado. Eu acredito que você está no lugar errado. E não existe nada pior que você fazer alguma coisa que você não é alegre com aquilo que você faz. Entendeu? E aí sai de cena a questão de valores. Você pode ganhar muito, mas se é entediante para você, aquilo martiriza você. É sacrificante. Isso não só no contexto profissional, como no contexto espiritual também. Quantas pessoas estão fazendo, seja de forma natural no trabalho ou um trabalho para Deus, algo que é sacrificante para ela. Isso é o maior indício de que você está ocupando um lugar errado, que existe um outro lugar para você, e que você está tirando o lugar de alguém que era para estar no seu, consecutivamente. É muito bacana tanto essa pergunta como essa fala nossa, porque tem muita gente que está dando murro em ponta de faca porque está num lugar que não tem prazer. E aí não adianta o tanto que você ganha. Se você não é satisfeito com aquilo que você faz, é o maior indício de que você está no lugar errado. E existem fatores também que norteiam a gente para estar no lugar certo. Exemplo, quando você tem prazer naquilo que você está fazendo, se é cortar cabelo, se aquilo te faz ser completo, é isso aí. Se você faz isso dando risada, se alguém não te paga, mas você se sente realizado, só pelo fato de você ter trabalhado, esse é o lugar que você precisa estar. E espiritualmente, na questão de vocação, é isso, eu acredito que é o que te indigna.
quando você olha no contexto religioso, quando você olha para alguma coisa e você fica indignado, eu acredito que aí é o maior sinalizador no que se diz respeito à vocação. Você vê uma situação, você vê algo e você fica indignado. Eu acredito que isso é um indicador de que Deus está te chamando para dar uma resposta para aquilo. Eu acredito que no contexto espiritual, a melhor maneira, a melhor forma de você descobrir a sua vocação é quando algo está acontecendo e te indigna. Deus está te chamando para você dar uma resposta para aquilo. E aí você pode trazer na sua memória o que você vê que te deixa abismado. Nossa, não acredito que está sendo assim. Você tem uma resposta para isso. É só você se abrir e começar a trabalhar. E aí, pegando um pouco disso, né, eu tenho até uma vivência que eu tive na faculdade, lá atrás, faculdade de economia, que um professor ele falava que a pessoa que mais economiza é a pessoa que é cristão. Porque a pessoa não bebe, a pessoa ela não fuma, a pessoa ela não vai pra balada. E ele, sem entender, falou, as pessoas quando vão para Cristo, meio que ele quis dizer, são as pessoas que elas acham que a vida está tudo bem, porque elas conseguem economizar isso, se sentem satisfeitas, nossa, está sobrando dinheiro agora, é Deus, está fazendo isso agora. Elas não entendem que realmente é Deus, e que realmente Deus ajuda. Então, assim, existem os dois lados da moeda. O lado que defende exclusivamente o lado financeiro, que você vai ficar rico, que você tem que ficar rico, passando por cima de pessoas, crendo que se você estudar muito, trabalhar muito, abandonar a sua vida inteira para estudar, você vai conseguir. E isso é certo, eu concordo, mas existe o nosso lado. A gente tem que estudar, tem que buscar, tem que construir, mas eu creio que com Cristo a gente consegue diversas coisas, entendeu? Então, assim, aí é questão de frustração. A gente se frustra com Cristo? Eu creio que não. A gente pode se arrepender de algumas coisas que a gente não aproveitou a oportunidade, mas também a gente não pode jogar a culpa em Cristo por algum momento que a gente errou, que a gente falhou, e principalmente sobre questão de planejamento, de recurso financeiro. Qual que é a sua prioridade hoje? Sua prioridade hoje sei lá, é comprar uma casa? O que você está fazendo para isso? Você está colocando Cristo nesse sonho? Cristo aprovou esse sonho? Às vezes você quer ter um apartamento, mas Cristo quer te dar uma casa enorme. Então a gente precisa entender aonde a gente tem que chegar, saber que os processos eles dependem de um tempo, e aí a gente já vai para Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. E eu creio que o tempo financeiro também, se a gente soubesse planejar, mas também não adianta ser aquela coisa, eu ganho 10 mil, eu gasto 20, Cristo pode vir sentar no seu, vem cá filho, deixa eu te ajudar aqui, vamos abrir Excel que eu manjo. Então não vai ajudar. Pode falar aqui. Uma coisa muito importante, até a dica pro molecado aí, que às vezes você acaba se ferrando muito na parte financeira, é que a pessoa sai da escola e já quer ingressar numa nova faculdade, para tentar achar a sua vocação. Cara, isso é o pior erro, cara. E você, depois para alguém que vai lá na escola privada, para você sair, cara, fica uma dívida muito grande. Então, assim, é uma coisa que eu vejo da pessoa que sai da escola e fica um tempo para tentar achar, que às vezes o nosso ensino no Brasil é bem ruim, né? Então ele não te norteia para onde você quer. Então é bem difícil alguém sair com uma assim, eu quero ser isso. Então hoje até eu acho que deveria, mas isso aí é outro assunto, né? Então a pessoa sair já sabendo, aí tudo bem, aí você já ingressa na faculdade e vai e faz o que você gosta. Mas eu vejo muita gente, até por experiência, quando eu estava na faculdade, cursando, muita gente estava ali porque queria ver se gostava da engenharia civil. Isso aí você vê muita gente, a maioria, assim, eu falo perdendo assim, tempo e dinheiro, né? 80% da galera não está trabalhando com o que gosta e jogou uma grana muito fora, 100 mil reais fora no lixo. Eu só queria voltar um pouquinho no que o Gabriel falou sobre planejamento, porque às vezes as pessoas pensam assim, que planejamento não é coisa de crente, né? Acha que é um termo muito técnico para poder... imagina, Deus não está nesse negócio de planejamento, Deus né? está no controle. Deus está no controle, Deus está na mão de Deus. Claro, a gente está na mão de Deus, sem dúvida nenhuma, porque todas as coisas acontecem por meio dele, mas até a própria Bíblia fala sobre planejamento financeiro. Fala, assim, para mim é explícito, né? Não sei se para vocês também é, mas em Gênesis 41 fala sobre o sonho de Faraó, que chamou, né, se você pesquisar lá, você vai ver, que José foi quem interpretou o sonho de Faraó.
E o farol teve um sonho do quê? Sobre as vacas gordas e as vacas magras. Tanto é que tem gente até que não é cristã e usa às vezes meu momento de vaca gorda. Quem nunca ouviu, né? Agora eu tô nas vacas magras, entendeu? Então ali, pra mim, não tem um texto mais financeiro do que naquele momento. Por quê? Porque ali o faraó teve esse sonho, José interpretou. Só dele ter interpretado, que com certeza foi por Deus que ele interpretou, e ele foi designado para ajudar a governar o reino. E só governa quem, para ele ter esse título, só quem tem muita sabedoria, que também é vista por Deus. Então, naqueles momentos que ele viu vacas gordas, que estava querendo dizer o quê? Que era o momento que ele ia passar de um momento de mais abundância. Porque ele ia passar por um momento de crise, igual que a gente está vivendo hoje. Se nós todos aqui, não sei se todo mundo está passando por dificuldade ou não, mas tivesse evitado certas coisas lá no passado, coisas de 6 meses atrás, ou até um ano, hoje passaria nessa crise muito mais tranquilo do que muita gente, entendeu? E outra, a crise também serve para a gente também se preparar para o futuro. Então não pense você que isso não vai acontecer de novo. Pode ser que não aconteça uma pandemia, mas aconteça uma greve dos caminhoneiros. Uma greve dos caminhoneiros, por exemplo. Por exemplo, às vezes a pessoa está com um emprego hoje, mas às vezes daqui 6 meses ela não vai ter mais. Também é uma crise que a pessoa passa. Então, o planejamento em si é muito importante. Tanto é que é até bíblico a gente se planejar. Não é pecado você se planejar e querer conquistar as coisas, ou até mesmo para sobrevivência, que foi o que aconteceu na época, né, de José com o faraó. Entendeu? Eu queria só deixar. Alguém mais quer falar desse ponto? Senão já entra na outra pergunta que já está rapidinho. Até um negócio que é questão cultural do brasileiro, é a gente não se planejar. E às vezes quando você... Porque agora tá tendo uma onda da galera na internet, que tá trazendo o pessoal pra esse lado. Mas a cultura do brasileiro às vezes você faz um planejamento, soa estranho pra pessoa que tá do seu lado. Nossa, pra que isso? Então assim, se você for ver lá fora, nos Estados Unidos, até falei pro Biel, pra galera. Os pais, quando a criança, o presente de aniversário é uma parte da empresa, dá pequenas partes da bolsa, né? Então, assim, a cultura é diferente. Então, a gente tem que tentar, cara, tirar essa mente dessa cultura brasileira e pra gente tentar ter uma reserva. É muito complicado nos dias de hoje, cara, tantos impostos. É bem complicado. Mas não é impossível. É possível, porque às vezes a gente espera assim, não, mas eu tenho que guardar muito dinheiro. Não, começa com pouco. Porque se você for esperar sobrar para guardar, você nunca vai ter. Então o ideal é sempre que você reserve, tira uma parte, lança um desafio para você mesmo. Eu não quero tocar em R$50 e eu guardo esses R$50. Próximo mês também, eu quero R$50, ou eu quero 100, ou eu quero R$10. Não sei. É um passo bem devagar. É devagar, você não consegue da noite pro dia. Mas você mudando alguns hábitos, principalmente financeiro, já ajuda muito. Até mesmo esse momento da crise é um momento que a gente tem que rever os nossos gastos. Que aí faz totalmente parte do planejamento. Se você começar a olhar, peraí, será que eu estou gastando demais no mercado? Eu estou desperdiçando? Porque é dinheiro indo embora, entendeu? Então, assim, esse é o momento para você reorganizar, ver o que você está gastando, o que você deve parar de consumir que não está te ajudando em nada, ou aquilo que você às vezes até tipo assim, Netflix, essas coisas, será que é útil para mim agora no momento ou não? Às vezes eu tenho um pacote de Netflix do mais top, o Platinum, né? Vamos dizer assim, será que é necessário ter isso? Às vezes eu posso pegar um mais simples e desfrutar da mesma coisa. Então esse momento é a hora de se organizar e fazer planejamento, não tem como. Se você quer realizar seus sonhos, você precisa planejá-los. Eu creio que se chamam os gastos invisíveis, né? iFood, gente, é o gasto mais invisível do mundo. Põe no cartão, não põe. Quando chega o final, nossa, eu comi tudo isso. Realmente, você comeu tudo isso. E aí você só consegue enxergar em 2 lados, no cartão e na balança. E aí é o ponto principal. E já pegando o gancho, a pastora Leo mandou aí pra nós, ela tá lá no... Vamos dar uma salva pra pastora Leo. Pastora, obrigado! Ela perguntou o seguinte: vocês acreditam que as pessoas que saíram lá de baixo são aquelas que mais valorizam as coisas pelas dificuldades em obtê-las? Sim, com certeza. A gente estava falando. Com certeza. A gente estava falando há pouco. Continua aí, gente, com certeza acabou a pergunta.
eu acho também que até assim, que é uma consciência que eu quero trazer como pai para os meus filhos, é que mesmo eu tendo alguma coisa, eles, desde pequenos, eles têm que saber o valor das coisas para justamente trazer essa consciência para eles lá na frente. Então, às vezes, não é só porque a pessoa saiu de baixo que ela tem essa consciência. Às vezes, a gente tem que transmitir isso para os nossos filhos também. Então, uma coisa que, cara, eu levo de ensinamento muito grande do meu pai é que ele sempre trouxe isso para mim. Sempre me, cara, você tem que dar valor nas suas coisas. Você quer comprar um carro? Eu te ajudo. Mas você vai ter que trabalhar para pagar tanto da parcela. Ajunta tanto de entrada para você, daí eu te dou um tanto. Então, isso aí tem que, acho que os pais têm que trazer muito isso para os filhos, né? Para trazer, para não só o cara que está lá embaixo dar valor do que ele tem. Alguém mais? Mas também, ó, às vezes acontece também de pessoas que vêm lá de baixo, que tem um momento, né, de dar valor, e ao mesmo tempo tem pessoas também que encaram diferente também. Às vezes nunca teve nada, aí quando começa a ter dinheiro, aí sai gastando que é desenfreado, porque acha que aquele momento assim, eu tenho esse dinheiro hoje, então eu vou gastar tudo hoje, porque o momento é agora, o dia é hoje, não tem um amanhã, não existe. Eu posso morrer amanhã. Então é aí que às vezes a mentalidade da pessoa é de não dar valor. Então, às vezes independe, em algumas situações, da pessoa, eu nasci pobre, e a pessoa que nasceu rica. Porque tem pessoas também que nasceram ricas, que tem muito, às vezes não só no sentido de valor, mas às vezes de poder multiplicar aquilo que já existe. Porque às vezes tem a mentalidade, às vezes os pais têm mentalidade de crescimento, de avançar. Então é muito, no meu ponto de vista, eu acho que a maior parte é do que você quer multiplicar. Que é aí que te mantém por mais tempo, né, sobejando em momentos de vacas gordas, entendeu? Por causa disso, não pode falar. Por causa disso que eu não acho que é certeza que a pessoa que vem de baixo vai dar mais valor, porque acho que eu já tive nos dois lados da moeda convivendo, assim. Porque meu pai tem muitos patrões, os caras têm muito dinheiro e tal, e a gente vê que tem famílias que têm muito dinheiro e que os filhos desses pais teve uma criação completamente boa, firme nessa área, e eles são completamente, eles são completamente dependentes do próprio dinheiro deles do que com pais. E também eu já vi família que são completamente dependentes dos pais, ou seja, não dão valor às coisas. E também já na parte mais pobre e tal, ou seja, eu acho que o que mais importa é a criação, sim, entendeu? Da criação da pessoa nascer dando valor àquilo, ou nascendo e isso aí pra mim não é nada. Então, o que mais importa é a criação e não de quem vem de baixo, não é obrigatoriamente a pessoa vir de baixo para chegar no auge e não dar valor. E, acho que são exceções e depende da criação. Acho que entra no termo da educação, né? A educação que a família dá para as pessoas. Vai na consciência da pessoa também, né? Porque a gente pode crescer se inspirando nossos pais, né? Como meu tio sabe, eu me inspiro muito na minha mãe. E meu pai também, lógico, porque não sei se todo mundo aqui sabe, mas lá onde a gente morou 3 anos num barraco de madeira. E hoje, graças a Deus, minha mãe, bem dizer, deu uma casa pra mim, tem uma casinha de aluguel e tá terminando de construir a casa dela. E um mês atrás eu consegui comprar um terreninho ali, né, amor? Levei até o Murilo lá e a gente se espelha então no nosso pai, né? O maior exemplo são os pais, né? Os pais que têm essa obrigação de fazer os filhos darem valor. Que nem lá em casa, não é porque o meu pai sempre teve uma condição boa que ele me deu tudo. Porque até pra fazer a minha faculdade eu tive que ralar, eu tive que pagar. E aí ele só assumiu quando eu fui estagiar, que estagiário trabalha de graça. Mas até pra isso, até pra fazer a faculdade, eu tive que ralar, entendeu? E eu acho isso um bom exemplo. Isso é um ótimo exemplo, é isso que eu vou levar pros meus filhos. Então é muito mais responsabilidade dos pais fazerem os filhos darem valor quando crescerem. Se você for ver, tem aquele Flávio Augusto lá que é dono do Orlando City. O cara o cara saiu de baixo, o cara hoje é bilionário, o cara tem muito dinheiro. E você vê, eu vi um podcast dele, você vê o ensinamento que ele traz para os filhos, fala, cara, meu filho, eu não vou dar nada para o meu filho, ele vai ter que conquistar. Então eu não vou dar o peixe para ele, eu vou dar a varinha, vou ensinar ele a pescar. Cara, você vê ele falando, às vezes fala, nossa, que pai carrasco. Cara, mas hoje você vê um moleque, ele já tem uma startup, é uma coisa assim, muito legal. Para quem
pudessem, até uma dica para ouvir. Uma educação financeira top, Show velho. de bola. Melhor Fala coisa. do Augusto, cara, é muito Volta top. do que eu tinha falado lá. Quando a gente dá tudo pro nosso filho, a gente tá apostando no fracasso dele. Então, deixa o seu filho fazer, porque ele não vai morrer. E se por acaso chegar na situação crítica, eu acho que não há pai nenhum que não reconheça isso. Na verdade, às vezes também tem não só da educação, tem gente que o cara nasceu empreendedor, né? Então, o pai dele é rico, ele vai fazer a firma, não sei o que, o pai dele tem que ser muito mais. Mas tem gente, acho que o cara nasceu com uma mentalidade de ser pobre, mas na miséria, velho. Mas eu acho que é cuidar, assim, ser empresário, eu acho que é um dom. E eu acredito que dom é como se fosse um diamante, tem que ser polido. Sim. Então, o pai tem que estar envolvido. Ele tem uma grande influência sobre a vida do filho. Com certeza. Desde o início até o final. Mas uma coisa que tem que ser lembrada também é que existem também pais que não são bons exemplos também. E aí você tem que usar eles pra, se proteger. Eu não quero ser igual ao meu pai, que gasta demais, por exemplo, né? Às vezes não sabe direcionar direito os recursos que tem. Então, se você, às vezes, não tem um pai que não sabe lidar com as finanças, então você usa ele de exemplo para não ser igual. Ou então tentar ajudar, né? E às vezes também não vai querer falar, meu pai, não tem pai como exemplo. Às vezes ele foi vítima também de uma família que não entendeu? Então não é por cara, o pai tem que respeitar em todo tempo. Não, respeita sim, mas às vezes o teu pai tem um lado que não dá pra seguir como exemplo, entendeu? Sempre Às vai vezes ter uma ele, cara, história. veio. Sempre vai ter uma história por Com trás. certeza. né? Sempre. O ciclo pode quebrar em você Com e certeza. você fazer diferente daqui por diante. Acho que isso que é o bacana, né? Eu acho que tem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que pega o exemplo e faz exatamente igual, e aquela outra pessoa que pega o exemplo e faz completamente o oposto. Com certeza. Então a gente tem que saber dividir tudo certinho. Então, assim, tá rendendo, hein, gente? Caramba! Mas a gente tem que encerrar já, né? Vamos continuar. E eu creio que essa pergunta até da Lê é muito importante, dá valor, né? Eu acho que tem quem é rico e dá valor desde pequeno, mas também quem não dá. E vamos falar, o pobre também, né? Tem pobre que não dá valor, quer ser pobre a vida inteira, mas também tem pobre que, como o Miguel, ele inverte a motivação para ele conseguir crescer, conseguir quebrar os obstáculos, conseguir quebrar tudo. E eu creio que isso é muito importante o que a Dani falou, porque tem gente também que não tem pai, que não tem mãe presente, muitas vezes vive numa família tão difícil, não teve uma referência financeira para isso, não teve uma referência bíblica para isso, e às vezes está chegando na igreja agora, ou às vezes está buscando agora uma estratégia. E assim, não é impossível, não é impossível. O primeiro passo é você acreditar que você consegue. Não, o primeiro passo não, né? Eu creio que Cristo tem que ser o primeiro passo para tudo. Mas um passo de fé, que é acreditar naquilo que você consegue e se organizar. Né? Se organizar para tudo. Se você pode não pagar um frete numa roupa que a esposa vai comprar, vai de carro. Né? Se você pode, muitas vezes, comprar um Mac na promoção, por que você vai comprar lá que é mais caro? Então, colocar na ponta do lápis. O que é vantagem, o que não é vantagem. Quem sabe mexer com o Excel, faz uma planilha, é coisa simples. Quem não sabe, gente, até gostaria, né? Tem tanta gente que sabe. Eu também, quando eu era endividado, o pastor Márcio sentou comigo e falou, a partir de hoje eu quero que você faça isso, isso e isso. No começo eu achei meio difícil, porque eu não entendia muito bem isso, como que era e por que de tudo isso. E hoje eu não vivo sem uma planilha, sem entender quanto que eu ganho, se dá para gastar, se dá para guardar. Então eu acho isso muito importante. E outra, levando que Deus está na frente do negócio, a gente consegue tudo, né? Então, e eu acho até assim, como você citou, pessoas que não tiveram exemplo, que não tiveram pais presentes. Eu acho que até nisso, Deus ele cuida, ele coloca pessoas para te ajudar, ele põe pessoas na sua vida. Então assim, olha ao seu redor, peça ajuda, não sofra financeiramente sozinho. Às vezes uma ajuda não é um dinheiro. Não vou te dar R$500, eu vou te ensinar a usar o seu dinheiro direito. Vou te ensinar a fazer essa planilha. Vou te dar o peixe, toma a vara aí, então, a pelo gente amor de Deus. precisa saber pedir ajuda. Não, assim, não é fácil. Sim, não é fácil. E você tá endividado, não é fácil você sair de uma dívida e você conseguir guardar dinheiro. Não é uma coisa que vai acontecer em 1 mês, 2 meses. Você precisa de ajuda. E às vezes a ajuda
não vai ser a pessoa te dando dinheiro, vai ser te ensinando a fazer, você se controlar, se planejar. Eu acho que essa ajuda é a mais importante de todas. É mais do que você ganhar R$500. Porque se também você não sabe cuidar dos Ou clientes... 600 do governo. Ou 600 reais do governo. Porque se você não sabe cuidar do que você já tem... gastar à toa. Exatamente. Igual o que a experiência que o Gabriel teve, isso eu acho que o que ele fez com você deve ter agregado um ganho, foi maior do que se ele tivesse pago uma conta sua. Sim. Porque às vezes a gente Eu me tornaria espera... dependente. Exatamente, porque às vezes a gente espera alguém para nos financiar. E aí a gente não para de aumentar os gastos. Porque, igual acho que você falou no início, não adianta você ganhar 10 e você gastar 20. Essa conta ela não vai bater, entendeu? Então não tem como. Então, isso ajuda, agrega demais. Às vezes você ganha mais em saber como cuidar das suas coisas, do seu dinheiro ou das suas coisas, né? Saber se é hora de comprar ou é hora de desfazer ou vender. É a parte mais importante, que agrega muito mais valor do que quantidade, às vezes. Porque, às vezes, a pessoa fazendo isso, ela não consegue, você não consegue sair, né, dessa situação. Quem é rico não é aquele que ganha mais, é aquele que consegue guardar mais dinheiro no final do mês. Exatamente. E até dei um exemplo hoje pro Gordinho. A gente foi comprar os negócios de churrasco. Ele falou assim, não, vamos comprar ali mesmo, não sei o que lá, tal. Falei, cara, mas olha o preço do negócio, tá muito caro. Falei assim, se você soubesse que do lado daquela árvore tem R$30, você pararia o carro pra pegar? Lógico. Falei, cara, se você abrir o aplicativo aqui, ó, cara, aqui tá tanto, ali tá... Cara, você vai economizar esses R$30, você vai achar o dinheirinho do lado da árvore ali. Entendeu? Então é coisa simples que você consegue, se você for somar dia a dia, você vai fazer isso, cara, sobra uma grana, sobra R$400, R$300 no mês, cara. É pequenos detalhes assim que a gente às vezes acha que é o grande, né? Nossa, preciso planilhar o negócio, tal. Cara, os mínimos detalhes você consegue fazer sobrar uma graninha no final do mês, cara. Existe um contraponto dessa conversa, que conforme vocês estão falando aqui, eu estou pensando. Se você quiser trabalhar o outro, o que você precisa fazer? É o que a gente falou aqui, você precisa ensinar ele a pescar. Se você quiser trabalhar você precisa dar o peixe. Porque o outro você ensina assim, não dando peixe, senão você estraga ele. Você precisa ensinar ele a pescar. Só que há momentos da nossa vida que nós precisamos ser trabalhados. A gente precisa aprender a ser desprendido, ter um coração liberal, ter um coração doador, porque a nossa vitória às vezes está no semear também. Existem muitas bênçãos que vêm da parte de Deus para nós quando a gente aprende a ter um coração liberal e desprendido. Só que também é difícil ter um coração liberal e um coração desprendido. Às vezes eu ensino o outro a pescar porque eu tenho dificuldade de ter um coração desprendido para dar. Então você precisa ser sensível o suficiente para entender. Eu preciso trabalhar o outro e eu também preciso trabalhar a mim. Trabalhando o outro, vou chegar de canto, vou ter um momento com ele, vou ensinar ele, mas trabalhando a mim não tem jeito. Eu preciso me desprender e eu preciso dar o peixe. Quem vai sentir vai ser você, o outro vai dar glória a Deus, vai aplaudir de pé, mas você vai sentir. E aí você vai ter um termômetro dentro de você do quanto você precisa ser trabalhado. É a partir do momento que você se abre para dar. E é muito interessante a gente trabalhar isso na nossa vida, porque às vezes a porta que a gente abre, a porta que se abre para a gente, ou que vai se abrir para a gente, está no outro. Quando você favorece o outro, Deus favorece você. Um contraponto que a gente precisa pensar também. Gente, só aproveitando para a gente já encerrar, estamos aí com 1h28 de live, eu queria que o Lelo já comentasse, né, o último ponto aí, o conselho de Salomão, Lelo. Eu só vou ler aqui, se já baseia nisso. O final de tudo é: tema a Deus e inclua Ele nos seus processos. Eu não sei se vocês que estão participando com a gente, tanto corpo presente como online, pela live do Instagram, tem um conhecimento, mas Salomão foi um homem da Bíblia considerado o mais sábio. E segundo a Bíblia, antes dele não existiu, e pós dele, exceto Jesus, não existiria homem mais sábio como Salomão. Salomão, ele não teve a dificuldade que nós estamos tendo e que ainda teremos daqui para frente ou daqui por diante. Salomão não teve nenhuma falta de prazer. Tudo o que ele desejou, ele viveu, ele alcançou, porque não lhe faltava recurso. Só que no final da sua vida, ele fez uma conclusão de tudo que ele viveu.
E esse vai ser o encerramento do nosso bate-papo de hoje. Diz assim, Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a soma e a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para todo homem. Resumão de tudo que foi falado aqui, de tudo que se ouviu, a soma, a conclusão é: tema a Deus. Tudo que você fizer, inclua Deus, faça com temor do Senhor e com temor ao Senhor, porque é o que a Bíblia diz. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Amém? Pessoal, muito obrigado quem ficou com a gente nessa 1h30. A gente vai fazer um pagode aqui só para terminar. E só um negocinho legal, só pra gente terminar. Quando eu era mais novo, gente, o pessoal chegou pra mim, vamos fazer um teste vocacional. E eu era meio leigo, fazer teste vocacional, pra quê? Pra virar cantor? Teste vocacional pra virar cantor. Depois que eu entendi que era pra uma vocação, pra alguma coisa. Então assim, é engraçado porque tem muita gente que não sabe o que é teste vocacional. É pra entender qual que é a sua vocação. Como o Rafael Carlos falou. É aquilo que você faz, que você faria de graça para uma pessoa, essa é a vocação que você tem. Então, Deus abençoe todo mundo que esteve com a gente. Fica aí para curtir esse louvor. E hoje é Manancial, né, gente? Nossa igreja, ela conseguiu bater a laje. A gente está muito feliz com isso, né? Os pastores estão extremamente felizes. Quem não passou lá na igreja, dá uma passadinha lá. É um processo novo, foi uma etapa nova. Eu creio que as coisas são assim, de etapa em etapas, mas de conquista em conquistas. Então eu vou pedir pro pessoal fazer um louvor só pra gente encerrar. E se inscreve no Instagram, no YouTube, manda mensagem, manda pra todo mundo. É isso, alguém quer falar alguma coisa, gente? Tá falando demais. Tá falando Já falou demais, né? bastante. Então bora pro louvor, pelo amor de Deus.